que eu não gosto da ideia de usar o microfone. Também não. Eu não sei como é que a gente faz. Vou dançar a Bela. Não escuta bem com o microfone. Ouça. Sim. Então droga, pensei. Perdendo. Tá bom. Bom, pegando essa deixa assim Não, calma. Parece ansioso, Escobar. Deixa eu... Calma. Essa deixa dos insumos é muito boa, porque o insumo ele possibilita uma aproximação com o outro que pode se dar em contextos diferenciados, de formas diferenciadas. Então, a manteiga de cacau, o que em algum momento da história foi a seringa, uma forma de aproximação e tudo mais, hoje é o cachimbo. Quando a gente distribui, por exemplo, o cachimbo de cobre para a galera do fluxo, por exemplo, isso significa que a gente entende que o cobre causa menos danos enquanto substância, assim. Então, o cara, entendendo que a pessoa não vai parar de usar droga, ela usa de um jeito menos danoso no momento em que é possível para ela e do jeito que é possível para ela. Mas eu queria pegar esse engate assim, do insumo para dizer que tem várias formas e vários jeitos da gente inventar essa presença, inventar um jeito de estar perto do outro, para ir sustentando modelos de diversidade onde a gente caiba e não seja eliminado da nossa própria sociedade. Fiquei pensando na sua fala, Paty, porque você contou da história do CAPES como a história dos vencedores, né? Eu fiquei pensando assim no início das comunidades terapêuticas, né? Pelo menos assim na minha pesquisa ou até onde eu alcanço, a comunidade terapêutica ela tem um nascimento que me parece legal. Quando lá em Trieste, na Itália, em Laborde, na França, quando os caras assim, pensam que não dá mais para ficar no manicômio, que essa não é uma lógica que a gente quer, o que a gente vai fazer? Como é que a gente tira uma galera que está, sei lá, há 1000 anos institucionalizada, tipo, o corpo já está docilizado e adequado num determinado ambiente? Como é que essa galera volta a andar na rua, circular no espaço público? Assim, o que a gente faz para acontecer essa transição? E a comunidade terapêutica me parece que naquele momento histórico forneceu um pouco isso, assim, que é onde a galera inaugura aquelas ideias dos cafés, de uma convivência por meio de um bate-papo, assim. Então você meio que faz uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho super interessante. Você faz nada com alguém, nada no sentido de conviver com alguém sem precisar, enfim, encaminhar nada, sem precisar que aquilo tenha algum produto, que aquilo gere algo. Você convive com uma certa diferença, você convive com o outro ali, sem que isso tenha nenhuma praticidade. E aí, bom, fiquei pensando nisso, assim, fiquei pensando como é que dentro da reforma psiquiátrica, a comunidade terapêutica teve um efeito, assim, de criação e de invenção num momento histórico, e como ela hoje, ela está totalmente grosseiramente ridicularizada na política pública, né, porque ela serve para uma outra finalidade, que não foi a que a instituiu. Nós tivemos uma comunidade terapêutica muito interessante em Diadema, há 700 mil anos atrás, que foi voltando de Floresta. Era uma comunidade terapêutica com crianças, né? Mas o que nós temos hoje é uma reformulação completa dessa ideia, da ideia inglesa. Exato. E a questão, assim, que eu pego para falar um pouco do que eu quero trazer com esse vídeo, é como é que a gente lê a política pública agora, assim, né? Porque se ela nasceu com uma outra intenção e se hoje a política pública meio que ela pode servir à crueldade, o que a gente faz, né? A gente tem o ativismo como uma possibilidade, a gente pode trabalhar dentro de uma comunidade terapêutica, talvez para implodir a lógica dela, sei lá, entendeu? Assim, é meio que pensar junto com a condição de cada um para a gente reinventar modos de se opor a essas lógicas mercantilizadoras, lógicas que só oprimem e não dá em nada. E aí eu estou dizendo isso numa certa defesa de uma ideia, de um projeto que participamos alguns aqui, mas o Escobar, o Tica, a Laura, eu, que é o projeto Oficinas. Ele começou em 2016 e a gente atuava em 2 territórios diferentes. No território da Luz, conhecido como Cracolândia, e no território na Zaquinac. Como é que fala? Zaquinac. Enfim, na Zona Norte. Eu vou contar mais da Zaquinac porque a gente lidou muito com esse conflito assim de, o que a gente está fazendo, quem somos nós? Então, para vocês terem uma fotografia, o que é a Zaquinac? A Zaquinac é um centro de acolhida para homens, prioritariamente, mas ele tinha uma função dentro da rede pública de atender transexuais. Não acontecia na prática, mas essa era a prerrogativa política. Assim, é um centro de acolhida grande,
Eu não lembro quantas vagas tinham, 900 vagas, e a ideia era se propor a atender, assim, atender homens, assim, receber homens e também receber transexuais. E a gente chega lá, numa parceria de uma ONG que chama SEDECA, que é um Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então a gente chega lá via projeto oficinas, como essa galera dos direitos humanos, pensando em trabalhar numa lógica, assim, dentro de um albergue, né, dentro de uma política pública que a gente achava que não oferecia tanto aquilo que se propunha. E o que se propunha? Então imaginem vocês assim que dentro desse centro de acolhida tinha o centro de acolhida 1, 2 e o 3. O centro de acolhida 1, ele funcionava para pessoas assim que, vamos dizer, estão mais, muitas aspas aí, desestruturadas. Então aquela pessoa que está na rua, que geralmente está alcoolizada, enfim, está numa situação de precariedade maior, numa situação de vulnerabilidade maior. Então o centro de acolhida 1 funciona meio como essa porta de entrada, vai receber essa galera que está tecnicamente mais vulnerabilizada. O centro de acolhida 2 propõe assim, então beleza, então o cara chegou aqui, tava mal, queria ficar usando álcool, agora ele não quer mais, agora ele está pensando no que fazer, agora ele quer arrumar um trabalho, sei lá. Então esse meio do caminho era o centro de acolhida 2. Pensando que a vida é esse lugar assim que você só sobe, o centro de acolhida 3, portanto, é quando o cara já está super bem. Ele não quer mais usar droga, ele não quer mais tomar álcool, ele quer uma família, ele quer, enfim, quer supostamente trabalhar no emprego de sei lá quantas mil horas para ganhar um salário para ganhar um salário inadequado, dada a carga de trabalho, mas era um pouco esse fluxo que se esperava que os sujeitos correspondessem a ele. Então, você está muito mal e você quer ficar bem, e para você ficar bem você tem que parar de usar droga, você tem que parar de usar álcool, você tem que andar na linha, né? Fala direito, usa uma roupa aqui certinha, arruma um emprego e se encaixe nesse mundo neoliberalista como temos agora. A gente não entrava nem no 3 nem no 2. Então, e aí a proposta, que era quando o pessoal veio chamar esse projeto Oficinas, foi, olha, então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer oficinas, para quem vocês vão fazer? Porque a gente acha que se vocês fizerem oficinas, por exemplo, no Centro de Acolhida 3, a galera já está mais assim, vai escutar melhor vocês, né? Porque no 1, isso os próprios profissionais do equipamento, né? No 1, a galera tá tudo bêbada, acho que eles nem vão escutar vocês. A galera tá, sei lá, não quer nada com nada. Então, acho que vocês seriam mais, assim, aproveitáveis se vocês fossem no 3, porque a galera já tá nesse momento, assim, de porta de saída e tal. E aí a gente ficava naquela coisa, assim, mas como é que a gente vai medir isso, né? Quem precisa mais, assim? Como é que a gente, assim, que lugar a gente ocupa para dizer que você precisa mais de uma oficina em direitos humanos e você não, você merece mais, você... assim, acho que a nossa vantagem como projeto é que a gente sustentava as nossas crises e levava elas adiante. Então, ao invés de corresponder à expectativa que nos era colocada no sentido de vá no 3, vá no 2 ou vá no 1, a gente não foi para lugar nenhum. A gente decidiu ficar no pátio, que era um lugar de circulação das pessoas, então elas podiam, para acessar o 1, 2 e o 3, você tinha que passar pelo pátio. Então a gente meio que pegou essa caminhada do nada e ficou no pátio ali, sabe? Ficar no pátio, assim, ficamos ali de boas, assim, fumando um cigarro. Ocasionalmente a gente levava um pandeiro, que lembra da história do insumo? Então você aceita o insumo, a seringa, um cachimbo, a gente levou o pandeiro e começou a rolar. Foi super interessante, assim. Porque a galera começou a vir, aí, por exemplo, comigo aconteceu isso, né? Eu achando, tipo, eu tinha começado a aprender um pouquinho e me achando assim, eu sei tocar pandeira e tal. E aí vem os caras assim, coitada de você, vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz. Assim, eu realmente foram boas lições, assim, muitas lições musicais. E a gente, de fato, conseguiu esse alcance nesse espaço que era um tanto público, naquele lugar privado e restrito, né? Porque as pessoas participavam da oficina quem quisesse, não quem merecesse. Então, para a gente era interessante inaugurar essa outra lógica, assim, de, bom, a gente não vai corresponder a isso, mas a gente está, sim, a fim de fazer alguma coisa aqui. E aí foi muito legal, a coisa foi avançando, conhecemos um monte de gente, a galera, de repente, um grupo que era 3, virou 15, virou 20, a gente ficava numa roda, fazia samba, e foi muito legal foi muito bacana. Só que quem colava mais com a gente, vamos dizer, era a galera assim do crime, do PCC, sei lá, assim, todo mundo diz que é do PCC, eu já não sei mais quem é ou quem não é. Talvez eu, enfim.
Toda uma polêmica aí que eu não vou entrar. Mas o que interessa é que a gente tinha um grupo predominantemente masculino. E uma vez uma mulher transexual virou assim para mim, e essa questão ela é bem decisiva, né? Porque ela chegou, muito legal, vocês dos direitos humanos, né? Vocês querem... Ela era uma mulher crítica, assim, bem afiada. Muito legal vocês aqui, vocês querem propor uma convivência, né, com o diferente, vocês querem que a gente, sustente a diversidade. Mas como é que eu vou sustentar a diversidade se quando eu vou dormir, no meu cu que os caras enfiam, né, assim, meu corpo é violado aqui. Essa é uma baita questão. Tipo, como é que, assim, de fato a gente estava propondo uma lógica de convivência, a gente estava propondo uma lógica de conviver com o outro, mas o que você faz quando o outro não obedece, não considera a sua existência, a sua singularidade? Ou seja, então essas mulheres que estavam no centro de acolhida, sem metáfora, assim, se elas andavam com shortinhos, era um problema, se elas se mostravam como mulheres, era um problema, se elas queriam ser desejadas pelos seus corpos em transformação para o feminino, por exemplo, era um grande problema. Então, essas mulheres sofriam assédio sexual, elas sofriam, enfim, inúmeras violências dentro de um equipamento que estava supostamente lá para cuidar dessas pessoas. Então, o que a gente faz com esses efeitos iatrogênicos? Assim, né? O que a gente faz com esses efeitos assim, cara, esse equipamento nasceu, tecnicamente, para cuidar, só que não está conseguindo oferecer uma coisa ali que, né, se propôs a. E eu não estou dizendo que as pessoas assim, que trabalham nesses equipamentos não queriam, mas também não rolava, assim, né? Pelo menos isso que essa mulherada dizia pra gente. Assim, eu estou aqui dentro desse equipamento e esse assédio, essa violência acontece aqui dentro. O que a gente faz com isso? O ponto é que a gente não sabe o que fazer com isso. Eu acho que até agora, nesses territórios marcados por muitas crueldades das mais diversas, a gente não sabe o que fazer com isso, só que eu sinto que o que a gente pôde avançar foi por meio da escuta, por meio da troca, por meio dessa invenção com o não saber. Então, a gente não sabe, mas a gente vai tentar algo aqui. A gente não faz a menor ideia de como resolver isso, mas a gente vai avançando em algumas apostas. Nessas apostas, então, nesse período do Centro de Acolhida Zaquinac, a gente foi considerando e absorvendo essas questões, a gente foi, bom, então é isso, né? Vocês querem poder caminhar, então a gente vai ter que bancar isso com vocês, vamos pensando junto, e realmente foi uma construção bem junto, assim, sabe, do lugar de quem também estava aprendendo a se relacionar num território que não era o nosso. Porque, de fato, a gente saía daquele território onde as pessoas moravam e ia dormir nas nossas casas, no conforto das nossas camas. Então, tem uma realidade, assim, que a gente não é igual, mas a gente está do mesmo lado. Então, como é que a gente sustenta essa diversidade, inclusive, nas propostas de intervenção? E, por fim, o vídeo que eu quero mostrar para vocês é que dessa sustentação de não saber, assim, disso que a gente não sabe muito bem o que é, trabalhar com direitos humanos, mas aí você se propõe a uma lógica, você escorrega em outra, assim, no meio desses caminhos tortuosos, se sustentou uma ideia de um grupo que existe até hoje, que é o Grupo Valéria. Então, essas transexuais desse centro de acolhida resolveram se juntar para dizer, olha só, a gente existe, se a gente quiser rebolar, a gente vai rebolar, se a gente quiser fazer isso, a gente vai fazer, contando que a gente precisa existir. Então, essa mulherada foi se reunindo e foi, enfim, ocupando lugares de falas que se dava pelo reconhecimento do outro, se dava por uma questão de escuta, por uma questão de solidariedade. Mas foi sendo possível que esse andar, por exemplo, nesse pátio, foi possível de um jeito que não era antes. Então, esse vídeo é um pouco dessa história dessas mulheres nesse centro de acolhida, que marca a possibilidade de a gente pensar redução de danos e estratégias de invenção e criação em tempos tão sombrios quanto os nossos. Vai, Di. É o seguinte, amiga, a bicha pode fazer um pedido? Pode? Ai, arrasou. Primeiramente, obrigada por essa educação. Tentei falar com várias pessoas, ninguém me deu atenção só porque eu sou travesti. Pior coisa do mundo, gata, é a gente não ter atenção. Faz essa linha com a bicha, gata, que Deus vai dar em dobro, assim, ó. E aí, gente? Você é uma atriz. Não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. Você sabe, eu sou muito gulosa, não quero só pica, quero o corpo inteiro. Nem vem com esse papo, feminina tu não come. Quem disse que linda assim vou querer dar o meu cu pra homem? Ainda mais da sua laia, de raça tão específica.
específica, que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica. Já tava na cara que tava pra ser extinto, que não adiantava nada bancar o machão se valendo de pinto. Tu se achou o gostosão, pensou que eu ia engolir. Ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim precisa ter muito, mas muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim precisa ter muito, mas muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Não adianta pedir, não adianta pedir, não adianta pedir, não adianta pedir, não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro. Você sabe, eu sou muito gulosa, eu não quero só pica, quero o corpo inteiro. Nem vem com esse papo, feminina tu não come. Quem disse que linda assim vou querer dar o meu cu pra homem, ainda mais da sua laia de raça tão específica, que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica. Já tava na cara que tava pra ser extinto, que não adiantava nada bancar o machão se valendo de pinto. Tu se achou o gostosão, pensou que eu ia engolir. Ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim precisa ter muito, mas muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim precisa ter muito, mas muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Talento, hein? Oi, meu nome é Carla e um dia eu quero que as pessoas me vejam como Gilson. Assim, me vejo como Gilson de dia. Quando eu tô de mulher, me chamam de Carla. O reconhecimento, a aparição, a transformação, entendeu? Ser tudo aquilo. Eu queria ser tudo isso. Na verdade, eu quero ser tudo isso. Eu sou uma mestiça, filha de índico português. Sou paraense, da cidade de Maraponim, de uma aldeia de pescadores de Maraponim. Eu vim para São Paulo com 17 anos de idade, pelo fato de ser o primeiro homossexual da família. Muitas pessoas me falam assim, quando você se descobriu mulher? A minha única resposta que eu sinto é que eu nasci mulher. Inclusive, depois que eu me assumi, minha mãe falou que sabia que eu ia ser menina, que eu nasci com sinal de puta na cara, né? Meu nome é Lívia Marini, aquela que subir desse depois eu dou meu preço. Tá na rama, tá no cacho, sou mulher no corpo de um macho, tenho mão de veludo e boca de porcelana. Acho que eu ainda não descobri, sabia? Acho que eu tô no caminho ainda pra descobrir o meu talento. Tô descobrindo ainda qual é o meu maior talento. Ser eu, às vezes, poder ser eu sem ninguém me criticar, falar que mas você não pode fazer cabelo comprido porque você é menino, você não pode usar maquiagem porque você é menino. Eu me considero gay, às vezes eu sou travesti. Coisas que a gente vive, que a gente briga todo dia, que é o preconceito de tudo, e as pessoas me veem deficiente e acham que eu sou fraca. Ou acho que eu não sou feliz por estar assim. Mas não, eu não, pelo contrário, eu acho que eu sou muito mais forte do que as pessoas pensam que eu sou. Eu nunca pensei que eu fosse estar em situação de rua, né? Eu não sou, obrigado. Então, assim, eu acho que tudo isso vai passar, como tudo na vida passa. Né? Seu sonho, meu sonho está voltando para minha casa. Como? Está voltando para minha casa. Foi bom, eu adorei. Teve alguns errozinhos, mas foi maravilhoso.